Oi, som. Glória a Deus. Bom, né? Amém? Tá errado aqui? Eu não sei. Isso é novo também. Amém? Todos estão vendo aí atrás? Melhorou? Vem aqui. Me ajuda, por favor. Você está feliz de estar na casa do Senhor? Hoje eu estou fora da minha zona de conforto. Porque não sabe, zona de conforto. Geralmente você pode viver por ali. Fico muito honrado e agradecido, primeiramente a Deus, em segundo lugar, a liderança dessa igreja que dá sim oportunidades. E o Senhor, através da vida do nosso pastor Rubens, me deu a oportunidade de hoje poder vir diante da noiva do Cordeiro. Amém? Trazer um recado dele para você. Enquanto ele não volta, é assim que funciona. O Senhor vai continuar mandando um recado para a sua noiva, porque ele vai voltar. Ele vai voltar. Nós estamos, temos que estar preparados. Eu me chamo Alessandro de Souza Silva. Eu aceitei a Jesus nessa igreja com 18 anos. Tenho 31. Todo esse tempo eu tenho servido e é uma honra para mim servir a Deus nessa igreja, no Ministério de Jovens, no Ministério de Louvor, no Ministério Infantil, no Ministério de Casais, aonde precisar e aonde eu puder ajudar, aonde eu puder colocar a minha mão para contribuir no reino de Deus, ali você vai viver, irmão. E tem sido assim nesses últimos 13 anos e foi a melhor decisão da minha vida. O Senhor tem feito grandes coisas na minha vida durante esses últimos 13 anos. Coisas que eu não esperava, coisas que eu não planejava, que talvez eu não imaginasse que fossem como está sendo. E o Senhor me surpreendeu e continua me surpreendendo. E eu tenho, na minha limitação, tentado viver uma vida de obediência ao Senhor, segundo aquilo que está escrito na sua palavra, para tentar me alinhar com o seu propósito. E a gente pode ser diferente. Olha para a pessoa que está do seu lado aí. Você pode ser diferente dela em diversos aspectos. E eu não estou falando de diferença física, não tem nada a ver com beleza dessa vez. Dessa vez não tem nada a ver com beleza. Estou falando que vocês são diferentes em diversos aspectos. E a nossa realidade, ela pode ser bem distinta. Mas todos aqui foram escolhidos. Diga para a pessoa que está do seu lado: você foi escolhido e abençoado com a mesma oportunidade que eu. Nós dois temos uma única chance de viver uma vida para Deus. Ele só deu uma para quem conhece as máquinas de videogame antigas, dá uma ficha. Ele só deu uma ficha para nós. É uma chance. Não tem aquela barrinha como o pastor Adriano já pregou, que tem várias vidas, vários corações, várias vidas, Não tem isso. A gente tem uma chance de viver uma vida para Deus. E a cada um de nós foi dado o poder de interferir nessa vida, nesse ciclo, através das nossas decisões, através das nossas escolhas. Diariamente a gente toma essas decisões, amém? Sejam pequenas, sejam grandes, em diferentes graus de importância, elas vão modelar o nosso futuro. E todos nós fomos criados para viver uma vida para Deus. Eu acho que não gostei disso não, ficou meio ruim aqui em cima. Eu vou pegar outra. Licença. Oi, som. Gostei. Tá bom. Amém? Você está me ouvindo? Ficou estranho, né? Melhor isso. Então todos nós fomos criados para viver. E todo dia o Senhor, o nosso Deus, o nosso Pai, Ele coloca diante de nós uma questão. Ele chega diante de você quando você acorda todo dia e Ele te pergunta: então, hoje vai ser do meu ou do seu jeito? Qual é a sua resposta?
Todo dia. Todo dia o Senhor faz essa pergunta para mim e para você. E você já deve estar vendo. Tem aí uma arte aí, o tema, né? Pode pôr, por favor. E o que eu quero compartilhar hoje com a noiva do Cordeiro, você pode abrir no livro de Colossenses, por favor. O livro de Colossenses, do Novo Testamento. E o Senhor tem falado, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Porque desde o início desse culto, na palavra de introdução, na palavra de oferta, no testemunho, no abençoado testemunho do nosso irmão Roberto, o Senhor tem falado. No livro de Colossenses, eu quero compartilhar hoje com você, noiva do Cordeiro. Eu vou continuar repetindo isso para que isso entre na sua mente. Você tem que entender que você é a noiva do Cordeiro e Ele vai voltar por você. Não é pelos seus bens, não é pelas suas conquistas, não é pelos seus títulos, não é por isso. E nada do que você faça, não é a quantidade de títulos que você tem aqui, não é o carro que você vai alcançar, não é quantas empresas você vai abrir, nada disso importa. Importa que você seja a noiva do Cordeiro para Ele, é isso. Não é o que você conquistou. Todos acharam, amém? Antes da gente ler, eu quero compartilhar. Deus, em sua infinita bondade e fidelidade, Ele nos deu livre-arbítrio, o poder de decidir, mas Ele nunca deixou de nos oferecer um estilo de vida totalmente dependente e submisso a Ele. Quantos entendem isso? Uma vida à maneira de Deus. Então tem dois tipos de vida, você tem que entender isso. Uma na qual eu tomo todas as decisões e outra na qual eu sou submisso e obediente e eu procuro ouvir a voz de um guia, de um Pai, de um Deus. Ele vai me ajudar nessas decisões que eu tenho que tomar. E existe um homem na Bíblia que escreveu esse livro, essa carta, Paulo, né? Foi um homem admirável não pelos feitos, não pela trajetória, não pelas decisões dele, mas única e exclusivamente ele foi extraordinário, admirável ele é, porque ele decidiu viver esse estilo de vida, submisso e obediente ao Senhor. Por ser conhecedor e praticante dessa palavra, ele também nos deixou um grande ensinamento através dessa carta aos irmãos de Colossos. Ele escreveu essa carta, para quem não sabe, ainda em prisão, na sua primeira prisão em Roma. Assim como outras 3 cartas ele escreveu em prisão. E essa igreja, nesse momento, estava passando por um momento turbulento, né, onde estavam nascendo muitas heresias no meio dela. Referente à vida comum, de fato, a vida em comunidade, a vida na igreja. As pessoas estavam começando a confundir os ensinamentos de Jesus com as tradições das religiões da época. Amém? Você está me entendendo? Você está comigo? Então ele escreveu essa carta para que ele viesse quebrar, né, esses entendimentos errados ali naquele meio, viesse quebrar essas ideologias, essas filosofias. E ele queria esclarecer para aquele povo, para a igreja, como era a vida que Deus tinha para eles. A vida que Deus quer para nós. Em Colossenses capítulo 1, você acompanha comigo no versículo 9, a gente vai tentar aqui, nesse tempo que a gente tem, dar uma passada nos 4 capítulos desse livro, citando alguns pontos. Então acompanhe aí. Por essa razão, versículo 9, capítulo 1, por esta razão, também nós, desde o dia em que soubemos disso, não deixamos de orar por vocês, a igreja, né? E de pedir que transbordem no pleno conhecimento da vontade de Deus, em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Eu gosto de estudar a Bíblia assim, irmãos. Esse é o meu jeito, é o jeito que eu escolhi para mim. Eu gosto de olhar cada ponto, de analisar, de tentar desmembrar as coisas. Então, você vai acompanhar comigo dessa forma hoje, amém? Ele está orando para eles por 3 coisas. Nesse versículo que a gente leu até agora, por 3 coisas ele está orando para aquela igreja: pleno conhecimento da sua vontade, amém? Está escrito aí, acompanhe na Bíblia comigo. O que seria esse pleno conhecimento da sua vontade, da vontade de Deus?
Ele está falando de um saber teórico, de um conhecimento teórico, um saber bíblico. Vocês têm que conhecer a vontade de Deus. E para nós hoje, que está muito mais fácil, né? A gente tem tudo escrito. Está no celular. Você sabe qual é a vontade de Deus para a sua vida? E o pastor Rubens várias vezes já pregou aqui sobre o chamado, né? E existe o chamado específico e o chamado geral, comum para todos. Você sabe qual é a vontade de Deus para a sua vida? E Paulo também estava orando aqui para que eles transbordassem no pleno conhecimento da sua vontade em toda a sabedoria. Sabedoria. O que é a sabedoria? Como se adquire sabedoria? Tirando o exemplo, né? Salomão que pediu de Deus e Deus concedeu. Como se adquire sabedoria hoje? Não é vivendo? É tomando as decisões dia a dia? É errando? É aprendendo? Depois que você erra, geralmente você toma para si uma consequência e você diz, não, isso aqui de fato não vale a pena. Por exemplo, quem já dirigiu moto sem capacete e caiu, você entende que depois de uma queda, né, sem capacete, você imagina que não, realmente o capacete é bom, né, para isso. E você adquiriu uma determinada sabedoria naquela circunstância e situação. Viver nos traz sabedoria. E olha o que Paulo está dizendo para eles aqui também, que vocês transbordem no pleno conhecimento da sua vontade, a vontade de Deus, em toda a sabedoria, no viver prático diário e entendimento espiritual. Quem aqui, levante a mão agora, já fez começando sua nova vida em Cristo? Amém? Irmãos, tem muita revista disponível, vamos fazer um discipulado. Lá a gente aprende que existem 3 tipos de homens. Agora eu vou querer que vocês interajam comigo, né? Quem são esses homens? Quem são esses homens? Carnal, natural e espiritual. Olha que interessante que existem 3 coisas pela qual o Paulo está orando, e a gente já entendeu que também existem 3 tipos de homens. Conhecimento da sua vontade, da palavra de Deus, isso todo mundo tem acesso. Amém? Todo mundo tem acesso hoje. A palavra de Deus é o livro mais vendido e continua sendo o livro mais vendido do mundo. Crescer em sabedoria, isso aqui é para quem pratica essa palavra. E o homem carnal consegue fazer isso. Mas entender as coisas espirituais, isso aqui só é para o homem espiritual. Existem homens e mulheres espirituais aqui. Você entende essas coisas? E Paulo estava orando para que aquela igreja alcançasse esses 3 níveis de conhecimento, de entendimento. Para quê? Para que Paulo estava falando isso? E ele continua, e ele vai explicar aqui nesse mesmo versículo. Por favor, me acompanhe no 10 agora. Por que eu tenho que ter esses conhecimentos, essa sabedoria, esse entendimento? Olha só o que ele fala. A fim de que vocês vivam de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, que vocês frutifiquem toda boa obra, que vocês cresçam no pleno conhecimento de Deus e vocês serão fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a perseverança e longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai, que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. O caminho agora está traçado e Paulo já explicou para eles, já falou pelo que ele está orando, para que deu para eles as diretrizes. Olha, esse aqui é o estilo de vida que o Senhor escolheu para mim e para vocês. Esse é o estilo de vida que o Senhor escolheu para mim e para vocês, para que vocês experimentem e vivam a vida que Deus planejou para vocês, de modo digno do Senhor. Não é bateria. Para que vocês vivam de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado. O que é viver de modo digno para o Senhor? O que é viver de modo digno para o Senhor? Viver para o seu inteiro agrado. Existe uma oração que eu sempre fiz e eu continuo fazendo. Senhor, eu não quero envergonhar o teu. A gente acabou de cantar, não me envergonharei. Esse aqui é um posicionamento.
Eu não tenho vergonha de falar o que eu creio. Agora existe um outro. Eu não quero ser o motivo da vergonha. Eu não quero que as minhas decisões, as minhas ações, as minhas escolhas prejudiquem o reino de Deus. E existem muitos exemplos hoje. Muitas igrejas, muitas pessoas que se denominam pastores, irmãos na fé, que através das suas decisões têm prejudicado o reino de Deus. Pessoas não querem se aproximar de Cristo, não querem se aproximar da igreja, não querem se aproximar do Evangelho, porque já viram outras pessoas que tiveram experiências ruins, viram pessoas desonrando esse Evangelho, vendendo esse Evangelho. Você entende isso? Então, Paulo está orando para que aquela igreja, eu estou tentando, né? Senhor, vai dar certo. Vou usar minha voz para que você receba essa semente, amém? Porque esse microfone não me ajuda. Vamos lá. Paulo está orando para que aquela igreja cresça no conhecimento de Deus, cresça em sabedoria, alcance entendimento espiritual e viva de modo digno, que não traga vergonha ao Evangelho, que não prejudique o Evangelho. Interessante, quando o irmão estava compartilhando aqui um texto, eu até marquei, o próprio Paulo já falou isso anteriormente. Em 2 Coríntios, não precisa abrir sua nota, 6:3, ele fala: não queremos dar motivo nenhum de escândalo em coisa alguma, para que o ministério não seja censurado. Paulo estava vivendo uma vida, uma escolha dele, né, de modo digno para o Senhor. Ele não queria que o ministério de Deus na vida dele fosse prejudicado, para que a mensagem que ele recebeu pudesse ser levada ao máximo de pessoas, de cidades, de famílias. E o Senhor continua falando: frutificando em toda boa obra. A palavra de Deus, ela nos diz que pelos frutos, para quem está lendo, maravilha, né? Para quem conhece, para quem sabe, isso é bom. Pelos frutos se conhece a árvore. Que tipo de árvore você é? Você está retendo bons frutos? Você está cuidando da sua base, do seu solo, do seu corpo? Os nossos frutos são evidentes: fruto de arrependimento, fruto de justiça, fruto de salvação, fruto do Espírito. Estão evidentes na sua vida? Ele continua falando aqui: crescendo no pleno conhecimento de Deus. E agora eu quero usar o testemunho do meu irmão Roberto. Crescendo no pleno conhecimento de Deus. Muitas vezes a gente de fato está vivendo essa vida como se não tivesse outra. E entenda, essa aqui é passageira, existe uma outra. Existe uma outra aí. Devolve isso aí, meu. A gente está vivendo essa vida como se não tivesse outra. A gente está buscando muito as coisas daqui e esquecendo das coisas de lá. Só trazendo a sua memória, quando o Senhor morreu e ressuscitou, Ele falou uma coisa: eu estou indo preparar um lugar. Vida eterna. Quem ainda crê nisso? Essa aqui não se compara. Essa aqui nem poderia talvez ser chamada de vida comparada a que de fato a gente aguarda, espera e almeja e deseja. Vida eterna. Crescendo no pleno conhecimento de Deus. E é uma pergunta que eu já fiz, eu faço todo ano, Roberto, meus jovens lá na minha célula. Vocês já leram a Bíblia toda? Passou mais um ano. Quantos livros vocês leram? Onde é que vocês estão buscando conhecimento de Deus? E aí, livros acessórios, vocês estão lendo algum? Vocês assistem a uma pregação, escutam
alguém, né, da área que fale sobre o assunto, tema, como é que está o seu discipulado? E graças a Deus, hoje o Ministério de Jovens tem avançado com alguns jovens no discipulado, inclusive, lembrando aqui a todos os pais, jovens, terça-feira eu estarei aqui começando, né, dízimo e fator de bênçãos. Estarei aqui me dispondo, né, a compartilhar algum conhecimento com esses jovens que querem evoluir no seu discipulado. A gente não quer deixar de separar. O povo perece por falta de conhecimento. Olha que interessante, porque até aqui o Paulo, e eu vou continuar massificando isso na sua mente, ele está orando por 3 coisas. Vamos lá: pleno conhecimento da vontade de Deus, sabedoria e entendimento espiritual. Para quê? Para que essas pessoas vivam de modo digno do Senhor, agradando a Deus, frutificando em toda boa obra, crescendo no pleno conhecimento de Deus. Até aqui é a minha e a sua parte, tá bom? Existe um esforço meu e seu. Daquela igreja tinha que haver algum movimento, algum passo, ir atrás, buscar, para que a partir do versículo 12, versículo 11, o Senhor começasse a fazer parte dele. Agora ele responde a uma ação que anteriormente nós já fizemos. Ele fala o seguinte: sendo fortalecidos com todo o poder. Quem é que está fazendo isso agora? É o Senhor. Eu já fiz a minha parte. Eu busquei conhecimento, eu busquei entendimento, eu estou adquirindo sabedoria, eu estou buscando viver de modo digno, estou frutificando, estou aprendendo mais de Deus, e agora o Senhor me fortalece com todo o poder, segundo a força da sua glória. Ele me dá perseverança, capacidade de continuar, apesar de tudo, apesar dos problemas pessoais, na igreja, no trabalho. Ele me dá essa força. Ele me dá alegria. Está escrito aqui: eu darei graças ao Pai, porque, e ele me traz agora uma lembrança, né? Paulo traz a memória desse povo isso aqui: dando graças ao Pai que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança. Ele trouxe a memória uma coisa: vocês estão vivendo tudo isso, estão passando por tudo isso, estão escolhendo viver desse jeito, para que vocês colham a parte que vos cabe na herança, para que vocês, né, num determinado momento, tomem posse da parte da herança de vocês, que vos cabe nos santos na luz. Amém? Até aqui? Você está entendendo o que o Senhor está falando conosco nessa noite? Como tem sido o seu proceder nesse estilo de vida, a maneira de Deus? O Senhor está nos dando, através dessa carta, direção. E agora eu quero que você me acompanhe no capítulo 2 de Colossenses ainda. Vamos dar continuidade por aqui. Entendendo que nesse capítulo 1 que a gente estava tratando, irmãos, em nenhum momento ele falou de buscar coisas, buscar bens. Ele não estava falando disso. Não que isso não seja importante, mas em nenhum momento ele citou: vão atrás das coisas, conquistem, tenham mais títulos, posses, mansões, carros. Não estava falando disso. Posicionamento de caráter, coisas no meu interior. E agora ele vem e completa, Paulo vem e completa. Sim, do que eu estou falando de fato? Colossenses capítulo 2, versículo 6, por favor, acompanhe a palavra do seu Deus, escrita para você. Ele fala assim: portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, estando enraizados e edificados nele, confirmados na fé, como foi ensinado a vocês, crescendo em ações de graça. E aqui eu quero fazer um paralelo desse mesmo texto, separando ele palavra por palavra e comparando ele com João 15. Você pode fazer isso em casa também. Quando Paulo fala: vocês receberam Jesus? Amém? Andem nele. Andar nele significa o quê? Que ele é a referência, ele é o caminho, não é verdade? E é ele quem nos diz
aprendei de mim, manso e humilde de coração. O Senhor fala, aprendam de mim, andem comigo. A gente costuma, né, quando anda muito com uma pessoa, adquirir certos hábitos dela, né? Falar, magia, alguma coisa do tipo, um jeito, quando você percebe que você está fazendo muito isso, né? Que nem a pessoa faz, coçando muita cabeça, muito nela, muito dá, muitas coisas assim. Andem com o Senhor. Ele é o caminho, Ele é o exemplo, Ele é a referência. E Ele fala que nós temos que estar enraizados, está escrito radicado, né? Que é a mesma palavra, o mesmo nome. Nele enraizados. E olha só o que João 15 fala, quando você tiver a oportunidade de ler. O Senhor fala lá que eu sou a videira e meu pai é o agricultor. Eu sou a videira e vocês são os ramos. Quem que trabalha ou gosta? A maioria são as mulheres, né? Tem planta em casa e gosta de cuidar de planta. Alguém aí? Amém? Né? Quando vocês estão lá fazendo aquele serviço, podão e tal, e mexe na terra. Minha mãe gosta de ir atrás de terra preta, diz que é melhor, não é verdade? Pois é, faz todo aquele trabalho para que a planta, ela tem que crescer primeiro para baixo, para depois crescer para cima, ela tem que adquirir raízes fortes. E o Senhor fala que nós temos que estar nele enraizados. Nele enraizados. E agora Ele fala sobre nós estarmos edificados nele. E o Senhor fala em João 15: todo ramo que estando em mim não dá fruto, Ele corta, e todo que dá fruto Ele poda para que dê mais fruto ainda. Uma pessoa bem edificada no Senhor, ela continua demonstrando que tem frutos. Ela continua demonstrando crescimento, amadurecimento, evolução. O Senhor não me chamou, Ele não te chamou para ficar parado. Isso em todas as áreas da sua vida, entenda. O Senhor não te chamou para ficar parado. Você já percebeu como toda a criação do Senhor se move? O universo, esse planeta que a gente está agora, nesse momento, ele deve estar girando em duas direções, né, para quem estudou. Está girando. As estrelas estão se movendo, o vento está batendo lá fora, as plantas se mexem, a água, apesar de é uma coisa louca, ela não para de correr, para algum lugar ela corre, ela vai em uma direção. O fogo é uma das criações incríveis do Senhor, porque de fato ele não tem forma e ele nunca para de se mexer. E por que você, a melhor criação dele, para? Estagna, seca. Você é a melhor criação do Senhor. E Ele colocou em você a capacidade de ter movimento. Mova-se para o Senhor. Mova-se em sua direção. Amém? Mova-se. E Ele fala aqui também, nesse mesmo versículo, né, ora como vocês receberam Cristo, o Senhor assentai nele enraizados, edificados, confirmados na fé. E lá em João, o Senhor vem falando para a gente assim: permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Confirmação. Os nossos frutos são uma confirmação de que nós estamos permanecendo no Senhor e crescendo em ações de graça. E Ele fala: se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer nada. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, vocês vão pedir o que vocês quiserem e vos será concedido. Vocês vão pedir o que vocês quiserem e vos será concedido. E agora, indo para o capítulo 3, me acompanhe, porque o Senhor continua falando conosco. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Versículo 1, capítulo 3. Olha o que Paulo está dizendo para esse povo agora. Ele já instruiu eles a respeito de como é o caminho. Ele fala sobre Jesus, seu caminho, e andar com Jesus, estar enraizado em Jesus, confirmados em Jesus, dando frutos em Jesus.
Em nenhum momento ele falou das coisas daqui. Por quê? Porque agora ele explica qual deve ser o foco desse povo, dessa igreja, de nós, irmãos, que somos a noiva desse cordeiro. Versículo 1, capítulo 3: portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensem nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Ansiedade, depressão, algum incômodo, isso nunca vai acontecer para quem está pensando nas coisas lá do alto. Eu nunca vi ninguém chegar para mim e falar: eu estou ansioso pelo céu, ai meu Deus, eu estou ficando já com um nível já de loucura pelo céu. Mano, por que o Senhor não volta logo, né? Não, a gente está preocupado com a conta que tem para pagar, ansioso, depressivo com os problemas daqui, porque eles estão tomando conta dos nossos pensamentos, eles estão dominando a nossa vida, como se eles fossem a coisa mais importante. E como eu já disse no início, continuo a repetir, essa vida aqui é nada comparada àquela que a gente espera. É nada. Então você pode ter sucesso aqui ou não ter, isso não significa nada. Se você permanecer, isso significa tudo. Se você permanecer nas palavras do seu Criador, do seu Salvador, do seu Senhor, do seu noivo, meu irmão, isso faz diferença. Não é os títulos, não são os bens, não são as conquistas da gente aqui. Isso talvez faça algum sentido para nós, mas para o Senhor são as coisas lá do alto. E como eu falei pela manhã, toda vez que eu em algum momento me pego pensando: Deus, o que é mais importante para você aqui, né? Na terra, agora, nesse momento, na minha vida, o que eu tenho que fazer, onde é que eu estou falhando, o que eu tenho que melhorar, o que mais lhe importa? E a gente realmente muitas vezes se aproxima de Deus querendo que Ele nos abençoe, e Ele já fez isso, já liberou as bênçãos, as conquistas. Isso aí é uma outra pregação, né? Não é essa. Mas eu me pergunto, Senhor, o que é mais importante? A resposta é sempre a mesma. Olhe para a pessoa que está do seu lado. Olhe para a pessoa que está do seu lado. Toda vez que eu pergunto: Deus, o que é mais importante? A pessoa que está do seu lado, você. As pessoas, não bens, não conquistas, não dinheiro, não terras, pessoas. Colossenses capítulo 3, versículo 5, você pode me acompanhar? Falei que a gente ia dar uma visão aqui interessante dessa carta. Paulo está querendo alertar essa igreja, e agora ele vem falando, agora sim ele vem falando sobre as coisas daqui, né? Já explicou um estilo de vida, e ele vem falando sobre as coisas daqui, mas não necessariamente das coisas que temos que conquistar, mas daquelas que nós temos que mudar. E ele fala aqui no versículo 5, capítulo 3: façam morrer a sua natureza terrena. E lista aqui uma quantidade de coisas que por elas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Fazei, pois, a vossa natureza terrena: prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno, avareza, que é a idolatria. Por essas coisas é que vem a ira de Deus. E agora, muito interessante, pode para cá, por favor. O Senhor faz um alerta através de Paulo para aquela igreja. Ele traz de volta o entendimento de que haverá um juízo. Se vocês continuarem assim, é o que ele está dizendo, vivendo com essas coisas, praticando essas coisas, virá sobre vocês um juízo, a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, sobre nós. Esse é o alerta para nós. Temos que fazer morrer em nós aquilo que o irmão trouxe, né? Quem está em Cristo agora é nova criatura, as coisas velhas já passaram. Isso aqui, é velho. Era do nosso antigo eu, aquele que foi enterrado.
não deve ser ressuscitado. Ora, nessas mesmas coisas, versículo 7, vocês andaram em outro tempo, quando vocês viviam nelas. Agora, porém, despojai-vos de tudo isso. Se livrem dessas coisas. É a mentira? É o engano? São negócios fraudulentos? Não, eu não sei. Se livre das coisas que não trazem alegria ao coração de Deus, não fazem parte do modo, do estilo de vida de Deus, que não beneficiam o reino de Deus, que não beneficiam o seu testemunho dentro desse reino, que trazem vergonha ao Evangelho. Se livre de todas essas práticas. E no capítulo 3, já no versículo 12, ele vem falando: revistam-se agora, depois de se livrarem daquilo, revistam-se, pois, como eleitos de Deus. Eu e você devemos nos revestir como eleitos de Deus, escolhidos de Deus, santuários de Deus, príncipes e princesas de Deus, com uma postura, compete a esse título. E agora ele vem falando, incrível, santos e amados, né? Aí ele fala, de termos afetos de misericórdia. Nós temos que ter afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, uns para com os outros. E agora uma coisa muito interessante, ele não fala, amai-vos uns aos outros, como o Senhor nos disse. Ele está falando, suportem uns aos outros. Suportai-vos uns aos outros, irmãos. Viver em igreja, em comunidade não é fácil, até porque em algum momento eu e você já fomos aquelas pessoas que estavam lá fora falando, jamais eu vou colocar meu pé aí, porque só tem gente ruim. E agora nós estamos todos aqui continuando ruins, mas agora com uma visão diferente. Ninguém é bom. Bom é só um. Amém? Eu não sou bom. 13 anos se passaram. Eu melhorei, mas eu não me tornei perfeito. Eu não sou bom. Eu posso falhar com você e desde já te peço perdão pelos pecados que eu cometi contra você, igreja. E talvez por algum vacilo no meu futuro que eu possa cometer. Me perdoe. Mas é isso que Paulo está falando. Não se livre do seu irmão. Não abandone o seu irmão. Não deixe de ter vínculos com ele. Não saia da igreja porque você não gosta de A, B ou C. Suportem uns aos outros. Sabe por quê? Porque a coisa mais importante para Deus aqui na terra é essa pessoa que está do seu lado. São as vidas. Sabe por quê? Porque Jesus, ele não veio para os sãos, né? Ele veio para os, olha eu aqui, doentes. Você veio para mim, para você. Você tem que reconhecer isso. Não importa o tempo que passa, os anos de igreja, os anos de Bíblia, a gente melhora, mas a gente não se torna perfeito, porque perfeito só um. Amém? Suportem uns aos outros, no versículo 13. Perdoem-se mutuamente, caso algum de vocês tenha motivo contra o outro. Assim como o Senhor te perdoou, assim também perdoe os outros. Acima de tudo, porém, esteja o amor. Amor, diga amor. Não se esqueça, esse é o vínculo da perfeição. Está escrito aqui. Seja a paz do nosso Senhor Jesus Cristo o árbitro em nosso coração, a qual também nós fomos chamados em um só corpo. Diga, um só corpo. Não existe esse negócio de não tenho tempo para a igreja, mas faço parte do corpo de Cristo. Membros de um só corpo. A gente vai ter que se suportar. A gente vai ter que se perdoar. A gente vai ter que continuar. A gente tem que dar a mão, sim, pegar e caminhar em direção ao céu. Perseverança. Amém? Quantos querem estar no céu? Quantos querem que o seu irmão esteja no céu? Então a gente tem que aprender a lidar com ele aqui, né? Porque ele vai estar lá também, amém? Claro que lá é outra história. Eu quero que vocês estejam no céu. Eu quero estar no céu com vocês. Eu quero ver o nosso Rei, o nosso Senhor, o nosso noivo reinar
E a gente lá. 16, capítulo 3, 16. Habite em vocês ricamente a palavra de Cristo. Instruí-vos, aconselhai-vos. De manhã eu falei isso, a gente tem evitado, nós, igreja, nós temos evitado permitir que nossos irmãos nos corrijam. Isso está se tornando cada vez mais, como é que eu posso dizer a palavra? Mais distante do nosso comum. Esse é o comum. Instrução, aconselhamento, correção. Esse é o comum da igreja de Cristo. E a gente tem evitado isso. A gente não permite que o nosso líder faça mais isso. Às vezes a gente não permite que o nosso pai faça isso, né? A gente não quer mais se ouvir, parar e dizer, não, meu irmão, acho que esse caminho que você está trilhando não é o que agrada ao Senhor. E às vezes você, esse amigo que está vendo a pessoa do seu lado indo numa direção, e eu entendo você às vezes não quer se meter porque você conhece ela, você sabe qual é a resposta que ela vai te dar, e todo mundo aqui está querendo evitar problema, né? A gente está fugindo dessa geração. Eu não conheço outra. Eu não conheço outra geração como a nossa que esteja fugindo tanto dos problemas. É por isso que as pessoas estão cada dia mais isoladas, cada dia mais, né? Poucos vínculos, poucos amigos, pouco problema a gente acha, né? Se eu tiver muitos amigos, se eu tiver muita gente, se eu der atenção, se eu ouvir, se eu permitir, eu terei muitos problemas. É que as pessoas pensam. Mas o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele está falando para a gente, vocês são um corpo, suportem-se, perdoem-se, amem-se, se instruam, se corrijam, continuem, perseverem. Eu vou voltar para quem estiver nesse caminho. Tudo quanto vocês fizerem, tudo, seja em palavra, seja em ação, façam em nome do Senhor Jesus, não trazendo vergonha para o seu Evangelho, dando por ele graças a Deus Pai. Enquanto você fica de pé agora, quero ler o último texto, ainda no livro de Colossenses, capítulo 4, o último capítulo. Paulo fala para essa igreja o seguinte, no versículo 2: continuem a orar. Diga para a pessoa que está do seu lado, continue a orar. Vigie em oração, com ação de graças. Paulo, através dessa carta aos irmãos de Colossos, nos traz um modelo da vida de Deus para nós, né? E nos dá um parâmetro de como é a vida que Deus quer que nós vivamos como igreja. E eu te pergunto, igreja, precisamos melhorar? Será que nós estamos indo numa direção contrária à vontade de Deus? Não podemos nos deixar enganar. Os dias estão se abreviando, o Senhor está voltando. A gente não pode se afastar da lâmpada para os meus pés, como disse bem meu irmão, daquilo que é luz para os meus caminhos. Eu quero que nesse momento você, como igreja, como membro desse corpo, feche seus olhos e reflita em tudo isso que você ouviu e tente se encaixar nessa palavra agora. Até onde você tem ido? Você é aquela pessoa que está buscando apenas conhecimento teórico e não está praticando e adquirindo sabedoria? Ou você é essa que está até tentando praticar, mas não consegue ultrapassar o nível espiritual de entendimento? Você está vivendo de modo digno para o Senhor, crescendo, frutificando, recebendo dele essa boa parte, que é a força, o fortalecimento dele? Isso tem se refletido na sua casa, na sua célula, na sua vizinhança, no seu trabalho, nos seus estudos. Aonde você está, você tem sido essa imagem e semelhança de Cristo para as pessoas que estão ao seu redor? Essa mensagem hoje é a mensagem de Deus para a sua noiva, para a noiva do Cordeiro, para a sua igreja. A promessa
da vida eterna é real e ela está cada dia mais próxima de se cumprir. Mas eu e você, membros desse corpo, temos que estar alinhados com essa promessa, vivendo uma vida de modo digno do Senhor. E eu não quero sair daqui essa noite sem fazer 2 convites. Nós temos que reconhecer diante do Senhor quando nós estamos desalinhados. Mas que bom que Ele nos deu mais um dia e mais uma oportunidade de estar aqui e poder ouvir isso, e poder se posicionar e poder corrigir a nossa direção. Que bom que você tem alguém do seu lado para segurar na sua mão e te dizer: eu estou contigo, eu não vou desistir de você. E o primeiro convite nessa noite é para aqueles que estão aqui que nunca aceitaram a Jesus. Se você nunca se posicionou diante de Jesus e agora quer viver uma vida para Deus, a maneira de Deus, eu te convido a vir aqui na frente e reconhecê-lo como seu Senhor e Salvador, como aquele que vai ser a sua próxima vida, né? Só o Senhor Jesus pode nos dar a esperança de vida eterna. É através dele, só Ele, só Jesus. Ele é o único, não existe nenhum outro Deus, não existe nenhum outro nome que dê ao homem a esperança de vida eterna. Eu te convido nessa noite a dar esse passo aqui na frente. Nós, como igreja, vamos orar com vocês para que vocês façam parte desse corpo. Aleluia. Você está feliz, Senhor? Festa no céu. A festa no céu. Aleluia. Qual é o seu nome, meu irmão? Irmão Francisco, irmã Maria estão se colocando diante do Senhor. Você pode aplaudir o Senhor com alegria. Nós estamos recebendo esses irmãos na família de Deus. E agora eu quero convidar você, igreja do Senhor, que tem vivido uma vida de modo indigno, que não está agradando ao Senhor, que não tem crescido, que não está evoluindo, que não está dando frutos. O Senhor te ama. Nós, como igreja, te amamos. E a gente não quer que você continue desse estilo de vida. Nós queremos que você nos acompanhe em crescimento, em evolução. Se aproxime aqui, se você reconhece que não tem vivido nesse caminho, nessa direção. Nós queremos também orar por você. Nós queremos entender as suas dificuldades, igreja. Nós queremos te aconselhar, te instruir, te corrigir, para que você persevere, permaneça e alcance a sua parte na herança. Amém? Você está aqui nessa noite, quer vir aqui na frente se reconciliar com o Senhor, reconciliar, fazer uma nova aliança, fazer um novo pacto, um novo posicionamento. Não, Senhor, agora eu vou me esforçar mais pelo Teu reino, eu quero mais de fato, Deus, saber de Ti, eu quero Te entender, eu quero conhecer, eu quero compreender as coisas do Teu reino. Se você é essa pessoa, se aproxime. O Senhor está no seu lugar. Você pode orar por eles, igreja? Estenda a sua mão. Agradeça, Senhor, porque nesta noite o céu está ficando mais cheio. Existe espaço naquele lugar. Ele não é só para mim, não é só para você. Se comprometa com o Senhor para que no próximo domingo, para que na próxima célula você leve um convidado, você traga uma pessoa. Está faltando mais de nós nesse ponto, igreja. Nós deixamos isso para trás, temos que recuperar esse desejo de salvar vidas. Se o Senhor se importa com a pessoa que está do seu lado, com o seu vizinho, com o seu amigo, com o seu chefe, por que você não vai se importar? Senhor, nessa noite nós te louvamos, nós te engrandecemos, porque você é o único. No Teu nome há poder, Jesus. No Teu nome há poder para mudar a nossa vida. Eu te louvo porque o Senhor deixou essa palavra, Senhor. Essa palavra escrita. E nós temos acesso a ela, Senhor. Nós podemos ler ela todas as horas, todos os dias. E relembrar e trazer à memória, Senhor, a Tua palavra ao nosso coração. Muito, muito obrigado por nos dar como guia o Teu Santo Espírito.
Obrigado por nos fazer permanecer, por acreditar, Senhor, por confiar em Ti, apesar de todas as circunstâncias. Muito obrigado, Jesus. Obrigado pela oportunidade de na tua igreja ser instrumento vasto, útil em tuas mãos. Eu reconheço que eu não sou nada, eu não sou digno de nada, eu não mereço nada, ou seja, já me deu tudo na cruz. E eu te louvo, Jesus, por todas as bênçãos recebidas. E eu sei que nada disso se compara à vida de vir. Eu te espero, eu te aguardo, eu te desejo, Senhor. A tua igreja anseia pela tua volta. E nós estamos aqui, Senhor, buscando, vivendo, tentando nos preparar, Senhor, conforme a tua direção, de acordo com a tua vontade. Nos dá entendimento, Senhor, da tua vontade. Entendimento espiritual nos dá, Senhor, compreensão, Senhor, da tua vontade. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Agradeço a Deus, houve salvação na vida deles. O dia da salvação é hoje, é agora, meus irmãos. Não é amanhã. O dia da manhã não nos pertence. Gostaria que vocês ficassem sentados um pouco aí, né? Tem alguém que queira dar algum aviso? Rápido. Vamos a alguns avisos aí. Glória a Deus. Boa noite, igreja, graça e paz, amém? Passando para avisar que sábado que vem nós teremos a nossa rede de crianças, tá bom? Quem tem filhos aqui a partir dos 4 anos, levante sua mão aí. Ixi, poucos. Traga sua criança, tá bom? Ela será bem-vinda. Traga seu sobrinho, algum parente que você tenha nessa idade, ela será bem-vinda. Com o tema Crianças que Fazem a Diferença. Você acredita que seu filho pode fazer a diferença nesse mundo? Amém? Você toma posse disso. Será sábado, tá bom? Aqui na igreja, às 17 horas. E a sua criança será bem-vinda, tá bom? Glória a Deus. Adriano. Olá, meus irmãos, boa noite, tudo bem com você? Meu irmão, quero chamar vocês para nós tirarmos um momento de oração, para nós orarmos nesse momento. O que acontece? Nós estamos agora no mês de setembro. Hoje de manhã nós fizemos isso, levantamos um clamor aqui. Não tem como você não notar, né? Mas está extremamente quente. Irmãos, nossos irmãos do interior e nós, por consequência, vamos viver a maior seca já registrada no nosso estado. Nosso país também vai sofrer por isso, né? Estava conversando com o Thiago essa semana, lá em Belo Horizonte, né? Está 10 vezes mais aquele registro, né, da Organização Mundial da Saúde sobre o clima, está 10 vezes, né? Tão poluído o ar com a questão da fumaça, que agora que chegou para lá. Meus irmãos, a logística encarecia por mês, né? Havia uma porcentagem que encarecia em cada produto, agora está encarecendo por semana. Os custos de transporte, de coisas da capital para o interior e de vice-versa. O pessoal que trabalha com essa parte de logística sabe o que eu estou falando. Do interior para a capital e da capital para o interior tem aumentado por semana. Os custos estão altíssimos. E isso afeta o comércio. Ah, pastor, mas eu nem sei o que o senhor está falando, né? Por quê? Porque muitas vezes a gente acha que isso não vai nos afetar. Isso afeta todas as camadas comerciais, irmão. Desde o MEI, quantos MEI nós temos aqui? Amém? Não, você não tem vergonha não, você é um MEI, você é um microempreendedor, meu Deus, você é um empresário. Amém? Até aqueles que trabalham no distrito, quantos industriais nós temos aqui? Amém? Mas vocês estão recebendo pouco? Deus está dando pouco para você? O Marcelo que eu sei que não, o Marcelo é um cara abençoado.
Meu irmão, você acha que não vai chegar até você? Já chegou, querido. E eu vou dizer como chegou, tá bom? Chegou? Quanto é que está a energia elétrica da sua casa? Eu vou perguntar para você, porque eu, como pastor maravilhoso, acredito que você não usa gato na sua casa e que você paga a energia que você consome. Estou com uma criança maravilhosa em casa e ele não dorme se não tiver condicionado. Ou seja, eu também trabalho o dia todo e eu não vou dormir sem um ar-condicionado na cidade de Manaus. Se você faz isso, amém, glória a Deus, que Deus te abençoe, que Deus te dê graça, você é um vencedor. Eu não consigo. Quantos conseguem dormir sem ar-condicionado aqui nessa cidade? Levanta a mão para eu te dar glória. Que Deus te abençoe, irmã Grace. Deus abençoe você. Deus te abençoe. Movimento, que Deus te abençoe. Eu não consigo. Não dá, meu irmão. Aí significa que, por exemplo, o pessoal fica dizendo que o pastor tem dinheiro, então vamos lá, pastor. Minha conta de energia esse mês passado deu mais de 600 reais. Ah, mas a energia está me roubando? Não, eu estou consumindo, como é que eu não vou pagar? Tem 2 ar-condicionados em casa agora. E eu fico imaginando quando eu vi o outro, né? Aí eu consigo dizer, poxa, pastor, mas por que o senhor trabalha? Não, é porque eu gosto de ficar lá de patinhas, nadando na moeda dentro da casa da mãe. Meus irmãos, isso está afetando todos. Mas você tem condição de pagar esse custo maior. Quanto é que está a banana hoje? Quanto é que está as frutas? Quanto é que está as hortaliças? As verduras? Agora estou falando com as mulheres. Agora as mulheres se mexeram, né? A mulher que faz o rancho no final do mês. A mulher que vai preparar uma salada. Tá, agora eu vou tocar nos anos. Quanto que foi que aumentou? Que agora você sabe. Quanto que aumentou do refrigerante do início do ano para cá? Eu queria classificá-lo como bebidas, né? Não, gasolina eu nem quero falar para não me aborrecer. Porque na verdade a gasolina não é para todos. Mas existem produtos que são para todos. Então, meus irmãos, isso está chegando em camada. E aí, né, uma informação aí do nosso amigo Filho, que eu tinha realmente me esqueci, esse mês é o mês que vai encarecer maior a questão da conta de energia elétrica. Porque vim com bandeira completa. Meus irmãos, no interior, eu fui para cá, eu preguei aqui no domingo passado, estava no Careiro da Vaza. Irmão, está feio demais. Feio, irmão. O rio muito baixo. Os não estão mais querendo fazer o transporte, porque você pega um transporte virtual e você bate numa areia dessa, um balcão desse de areia, seu barco fica lá, você vai ter um prejuízo absurdo para depois tirar de lá. Então as pessoas não estão querendo mais trazer. E aí se diz que essa seca vai até antes e até outubro e até metade de novembro. Então isso significa que nós ainda temos mais 2 meses e meio de seca, descida da água. Muito interessante, essa semana Deus falou comigo sobre seca. Irmão, quando aparece a seca, aparecem coisas que você enterrou. Cuidado com o que você jogou debaixo do tapete, porque chegou o tempo da seca, e agora vai aparecer. O que você escondeu, na seca aparece. Só tem uma coisa que pode destruir a seca, mas é o rio de Deus. O rio, quando o rio vem, ele acaba com a seca. Eu quero te convidar a ficar de pé nessa noite. Eu queria que nós orássemos, nossos irmãos do interior, por nós também aqui da capital, todos esses estados que estão afetados. Por exemplo, Brasília. Meu irmão, Brasília não tem nem umidade, quase é uma umidade baixíssima. É seco, irmão. Você que já teve a oportunidade de ir em Brasília, e ali para o lado que está o pastor Gino, pastor Najib, ali dos mais complicados, geralmente é o pastor Douglas. É seco, meu irmão. Seco. Nos anos a gente foi para Belo Horizonte, os pastores estavam lá, vamos jogar uma bola. Meu irmão, eu dei uma caminhada aqui para ali, meu nariz parecia que ia estourar. Seco. A narina sangrando. Irmão, você está num lugar abençoado. O Amazonas, meu irmão.
Você está num lugar abençoado, você tem que orar pelas pessoas que estão aqui, orar pelo seu estado, meu irmão, para que Deus continue tendo misericórdia de você. Amém? Vamos clamar um pouco, Pai, nessa noite. Nós estamos aqui apresentando nossas vidas diante de Ti, primeiramente, Senhor. Pai, o Senhor tem nos ensinado. Nós estamos nesse período de seca sobre o nosso estado, na verdade no Brasil inteiro, né? Registrando altas temperaturas. O maior tempo seco já registrado no nosso país é esse ano. E nós estamos vendo, meu Deus, muitos problemas aparecendo, meu Pai. Problema de custos, de logística, problema de saúde, porque essas altas temperaturas trazem alguns tipos de problemas de saúde, infecções, meu Deus, problemas até mesmo estomacais, falta de hidratação. Meu Deus, em nome de Jesus, cuida de nós. Nós estamos te pedindo pelo nosso estado, Senhor. Eu sei que todos os anos existe esse período de seca. Eu sei também, Senhor, que muitas pessoas crescem no tempo de seca, mas nós pedimos que o Senhor tenha misericórdia dos nossos ribeirinhos, dos nossos irmãos que estão no interior. Meu Deus, tenha misericórdia também de nós, meu Deus, porque isso tem elevado os custos, Senhor, das famílias, aqui da nossa capital, do estado do Amazonas em si, e do nosso país, meu Deus. Oh, meu Deus, cuida de nós. Um país tão rico, eu sei que muitas vezes o Senhor permite que isso aconteça para que nós reconheçamos que o Senhor é Deus, que o Senhor é poderoso, que o Senhor é grande, que o Senhor é eterno. Eu sei disso, Senhor, mas que se preserve a tua vontade, mas que o Senhor preserve a nossa vida. Preserve-nos, Senhor. Cuida de nós, que nenhuma infecção, que nenhuma doença respiratória, meu Deus, contém a gripe, meu Deus, contém aquilo que pode nos prejudicar, meu Deus. Temos uma semana de conquista, de vitória, meu Deus, que nós precisamos diante da tua presença. E fala conosco sobre isso. Fala conosco sobre essa seca. Fala conosco, Senhor. Será que nós estamos enfrentando a seca na nossa vida? Será que a seca está vindo sobre nós também, meu Deus? E por isso nós te pedimos que o teu rio, o rio de Deus, que é Jesus, possa bater nas nossas terras, possa invadir nossas terras e nos transformar e nos curar. Nós precisamos desesperadamente de Ti, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe. Quero que você levante suas mãos e vamos nos despedir desse lugar. A bênção do pastor é muito importante, né? Isso é muito importante. Podia perder essa, mas se você é ovelha, você recebe a bênção do pastor. Agora, sem ofender ninguém, tá? Também isso é verdadeiro, tá bom? Só não recebe quem não é ovelha. E na Bíblia, quando você não é ovelha, você é o bode não entra pelo caminho da ovelha. Pense nisso, meu. Por que as coisas não estão acontecendo? Será que eu não estou agindo como um bode? Porque a ovelha, ela ouve a voz do pastor. Interessante, né? Eu estou dizendo, está tudo aqui no livro de João, crê em Jesus, tá, irmãos? É só você discipular. Está tudo lá. Pai, em nome de Jesus, queremos nos despedir da tua casa, Pai, não da tua presença. Nós queremos iniciar essa semana debaixo da tua graça. Fala conosco, Senhor. Eu quero, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor venha abençoar a tua casa. Venha, meu Deus, trazer a prosperidade, não só de recursos, mas prosperidade da tua presença, do teu poder. O teu povo compreende que é muito importante que eles tenham um relacionamento contigo, dia a dia. Que o teu povo possa ser despertado e poder ler a Bíblia, possa ser despertado para orar, que possa despertar para fazer seu discipulado, para ir para a sua célula. Porque a prosperidade financeira é muito importante, mas a tua presença e o teu poder é muito mais importante do que todas essas coisas. Abençoa a tua casa, Senhor. Esses são teus filhos. Cuida deles, meu Deus. Cuida deles para glorificar o teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Dê uma salva de palmas para o Senhor. Só para avisar que tem muita gente viajando, né? Nosso pastor também está viajando. O Raio está viajando. Então, graças